Olá, meus amores, bom dia! Mais um dia de aula e hoje na matéria de matemática. E antes de começar os nossos trabalhos, convido vocês a repetir a nossa oração do dia, porque sem o Papai do Céu nós não podemos fazer nada. Vamos com a pró? Meu Senhor e meu Deus, fica comigo, pois sem ti nada sou, nada sei e nada posso. Amém. Nossa atividade de hoje, nossa aula de hoje é na matéria de matemática. Por enquanto, não vou pedir vocês para pegarem um livro, não. Vamos trabalhar mesmo com o nosso caderno e prestando atenção na explicação da prova. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre problemas com multiplicação. E ontem nós trabalhamos sobre o quê? Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Vocês já conhecem, já estão craques, já sabem como fazer o dobro de um número, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo. Pois bem, hoje nós vamos aprender a fazer problemas que envolva dobro, que envolva triplo, para entender esses problemas. E por isso eu convido você a prestar bastante atenção no problema que a Pró trouxe hoje. Lembrando que toda vez que nós temos uma situação problema, a primeira coisa que deve ser feita é a leitura. Precisamos ler pausadamente, ler com bastante atenção para conseguir entender quais são as informações que estão dentro deste problema e qual é a pergunta que o problema me apresenta. Porque eu só vou conseguir fazer os cálculos e dar a resposta se eu souber qual é a pergunta do problema. E para que eu saiba disso, eu preciso ler esse problema com atenção, coletar as informações que ele me traz e depois coletar a pergunta deste problema. Venha com a Pró que você vai entender. Pois bem, problemas com multiplicação. Lucas, Rodrigo e João estavam brincando de jogar flechas ao alvo. Ao final das 4 rodadas, Lucas fez 12 pontos. João fez o dobro e Rodrigo o triplo da pontuação de Lucas. Quantos pontos cada um fez? Observe a importância da leitura. Primeiro eu consegui coletar que no final da rodada, Lucas fez 12 pontos. A quantidade de Lucas eu já tenho, mas eu preciso descobrir a quantidade de João e a quantidade de Rodrigo. Por quê? Porque João fez o dobro dos pontos de Lucas e Rodrigo fez o triplo dos pontos de Lucas. E qual é a pergunta do nosso problema? Quantos pontos cada um fez? Então, eu só tenho a pontuação de Lucas. Eu preciso encontrar a de João e a de Rodrigo. Esta situação, problema que a Pró está apresentando para vocês, ela envolve o nosso assunto da aula passada, dobro e triplo. Mas eu vou coletar a informação primeira que eu tenho no problema, que diz assim: ao final das 4 rodadas, Lucas fez 12 pontos. João fez o dobro. Então, se Lucas fez 12, olha o número 12, e João fez o dobro e Rodrigo o triplo. Eu tenho que calcular primeiro de João, depois eu calculo de Rodrigo. Vamos devagar. Da pontuação de Lucas. Quantos pontos cada um fez? Eu vou calcular João primeiro. Aqui está João. Lucas fez 12 pontos, não foi isso? Eu peguei os 12 pontos de Lucas e coloquei aqui. João fez o dobro. Lembra lá na nossa aula o que é o dobro? É calcular o número por 2. Qual é o número? É 12, que foi o número que Lucas fez. 12. E eu vou dobrar esse número. Então, eu vou multiplicar por 2. Vou armar uma continha, tá vendo? E vou agora multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 é 2. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. 24. Então, eu descobri que o dobro de 12 é 24. Ou seja, João fez 24 pontos. Esses são os pontos de João.
Mas a pergunta terminou, Pro? Não, eu quero saber agora a quantidade que Rodrigo fez. Rodrigo fez o triplo de pontos de Lucas. Então, eu vou novamente colocar o número 12, que é os pontos do início, e vou triplicar. Quando eu vou triplicar, eu vou usar o quê? O número 3 vezes, para me descobrir quantos pontos Rodrigo fez. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. Então, Rodrigo fez 36 pontos. Veja a pergunta. Quantos pontos cada um fez? João fez 24, Rodrigo fez 36 e o Lucas, nós já sabemos que fez 12 pontos, que foi o número que nós usamos no começo para achar o dobro de João e o triplo de Rodrigo. Então, um problema que envolve multiplicação, nós precisamos fazer a leitura, coletar as informações e depois fazer os cálculos. Vamos para mais um problema com multiplicação envolvendo dobro e triplo. A Pro trouxe aqui agora, Sônia tem 9 anos, Luiz tem o dobro da idade de Sônia e João o triplo da idade de Luiz. Qual a idade de Luiz e a idade de João? Observe que neste problema eu tenho a informação que é a idade de Sônia, 9 anos. Esta informação eu já tenho. E a pergunta é, qual a idade de Luiz? Eu preciso saber qual a idade de Luiz e depois qual a idade de João. Mas para mim saber qual a idade de Luiz, eu preciso de uma outra informação que é a seguinte. Luiz tem o dobro. Luiz tem o dobro da idade de quem? Da idade de Sônia, que é 9 anos. Então, para mim descobrir a idade de Luiz, eu vou pegar a idade de Sônia, que é 9, e vou dobrar. O que é dobrar? Duplicar, multiplicar por 2. 9 vezes 2, que é o dobro. 9, que é a idade de Sônia, vezes 2, que é o dobro. Para me descobrir a idade de Luiz, 9 vezes 2, eu achei que é 18. Ah, Pro, eu não consegui fazer. Pode fazer a continha no dedo, se não sabe de cabeça, pode fazer 2 caixinhas e colocar 9 palitinhos lá dentro e você vai achar que 9 vezes 2 é 18. Então, a idade de Luiz nós já achamos. Luiz tem 18 anos. Qual é a próxima pergunta? E a idade de João? Para me calcular a idade de João, eu preciso coletar mais uma informação, que é o quê? João, o triplo da idade de Luiz. Então, não tem mais nada a ver com a idade de Sônia. João, ele tem o triplo, 3 vezes a idade de Luiz, que nós descobrimos que é 18. Então, agora eu vou pegar o 18 da idade de Luiz e vou triplicar para me descobrir qual é a idade de João. 3 vezes. Armei uma continha porque nós temos aqui um número com 2 algarismos. Então, eu vou calcular. 3 vezes 8. O 8 3 vezes. Se você sabe de cabeça, ótimo. Se você não sabe, você vai fazer o que a Pro ensinou? 3 caixinhas e colocar 8 palitinhos dentro de cada caixinha. E vai descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 8. Eu já tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu sei que 3 vezes 8 é 24. Posso colocar esse número todo aqui? Nananina, não. Eu vou colocar o número que está na casa da unidade. Vou colocar o 4 e vou pegar o número que está na casa da dezena e vou dar para o meu amiguinho cá de cima, bem pequenininho. Coloquei o 2 cá em cima. Terminou a conta, Pro? Não. 3 vezes 1.
Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. 3 vezes 1 é 3. Mais 2 que ele ganhou daqui, 3, 4, 5. Que número nós formamos? Nós formamos o número 54. Então, nós descobrimos, deixa eu puxar uma setinha para cá, que a idade de João é 54 anos. 54 é a idade de João. Olha só que interessante. A primeira informação que eu tinha era que Sônia tem 9 anos. Depois eu precisava descobrir a idade de Luiz, que era o dobro dos 9 de Sônia. Eu descobri que Luiz tem 18 anos. E depois eu precisava descobrir a idade de João, que era o quê? O triplo da idade de Luiz. Se Luiz tem 18, eu calculei 18 vezes 3 e descobri que João tem 54 anos. Pois bem, meus amores, espero que vocês tenham conseguido entender. Matemática nós temos que treinar muitas vezes para conseguir aprender. E a Pro trouxe esse probleminha, o outro probleminha que eu apresentei, justamente para reforçar a aula de ontem, que era sobre dobro, triplo, e quando vocês verem outros números que peçam o quádruplo, o quíntuplo, então a Pro trouxe dentro de um problema de multiplicação. Mas Pro, e se aparecer um outro problema de multiplicação que não fale de dobro nem de triplo, mas fale de dinheiro, de quantidade de coisas? É só você ler o problema, ler a pergunta e coletar as informações para você assim armar a sua continha e descobrir a resposta. Matemática, ela está sempre associada à leitura. Se você ler, prestar atenção nas informações do problema e na pergunta que a Pro fez, você consegue fazer o cálculo e achar a sua resposta. Espero que vocês tenham entendido. A Pro vai passar uma atividade, caprichem aí no caderno de matemática de vocês e depois nós fazemos a correção. Um super beijo e até a nossa próxima aula!